Ope! E aí, como vocês estão? Espero que esteja tudo numa boa. Eu comecei a montar um jogo novo aqui, meio que deixei aquele que eu tava fazendo antes na geladeira, porque a minha equipe meio que se desfez. E agora eu tô fazendo o jogo sozinho, então eu quero fazer um jogo bem simples, direto ao ponto, pra que eu não fique anos fazendo ele e morra no meio do caminho, sem que o projeto nunca saia. O jogo aqui vai ser bem inspirado em Castlevania do Nintendinho, o clássico, o primeiro Castlevania. Um jogo 2D, mais direto, né, com a proposta que eu realmente consiga produzir sozinho. E com tudo isso em mente, eu preciso criar um protagonista que ele seja muito marcante, que combine demais com o que eu quero fazer no jogo. E uma dessas propostas é que o jogo seja simples, e para isso eu tenho que fazer um personagem que eu consiga animar ele, os sprites, e também vai ter algumas cenas animadas tradicionalmente. Então, se eu for criar um personagem cheio de detalhe, armadura lá, Cavaleiros do Zodíaco, cheio de coisinha brilhando e tudo mais, eu vou levar um ano para animar só ele puxando a espada da bainha. E foi aí que começou um problema aqui na produção do jogo, porque na minha cabeça eu já tinha a ideia do personagem, como que ele iria ser. Eu queria um protagonista sério, com a vibe de Dark Fantasy, com capa, um capacete marcante, uma espada bem genericão também, né? E com presença. O personagem que eu quero fazer vai ser caladão na dele e muito imponente. Pelo menos eu quero fazer isso. E aí eu desenhei a primeira versão dele aqui. Ele tinha algumas coisas que eu gostava, como o chifre no capacete dele. O personagem é um corno. Ele tinha capa, tinha poucas peças de armadura. Ele tinha aquele clima meio de cavaleiro estranho e meio misterioso. E pensando pra produção do jogo, ele até que fazia sentido, porque ele realmente era bem simples de se animar, tirando a ombreira dele. Eu fiz os sprites dele de corrida aqui. Mano, eu levei mais tempo fazendo a ombreira dele se mexendo do que todo o resto do corpo dele, todo o resto da animação. Foi aí então que eu decidi mudar a ombreira dele pra deixar a animação mais simples, porque eu vou ter que desenhar, que nem eu falei, muitas vezes. Só que quando eu fui refazer, eu comecei a olhar o personagem e eu sentia que ele ainda não era aquilo. Na real, ele tava muito longe daquilo que eu tô falando que eu queria pro jogo, pro personagem no jogo. Sei lá, faltava presença, algo mais impactante. E foi aí quando eu fui refazer as ombreiras do personagem que eu vi que tava faltando alguma coisa. O personagem ainda não era aquilo que eu tava querendo pro jogo, pro personagem no caso no jogo. Tava faltando presença, impacto, sabe? E como eu tinha falado, eu tô fazendo aqui um jogo inspirado em Castlevania lá do SNES, né, do Nintendinho. Mas o jogo também ele é uma paródia de Demon Souls. Eu tô meio que pegando toda a estrutura de Demon Souls e remontando como se fosse um Classicvania. E no início eu queria fazer aquela Fluted Armor, eu acho, que era a armadura de propaganda do Demon Souls. Só que tava cópia demais, foi por isso que eu quis mudar e fazer algo mais original. E também eu tô fazendo esse jogo aqui pra virar portfólio e eu aprender também, né? Produzir um jogo completo, mesmo que seja bem simples, eu vou ter produzido tudo sozinho. Mas voltando aqui, foi com isso em mente que o personagem não tinha chegado aonde eu queria que ele chegasse ainda, que eu vim e fiz a segunda versão dele. E nessa segunda versão eu tentei meio que corrigir ela, colocando mais força no visual, mais coisa no visual. E realmente eu consegui deixar ela mais imponente, mais marcante, com mais cara de protagonista. Um Isekai principalmente. Nesse quesito, ele funcionou muito melhor. O personagem em si, ele ficou com muito mais alma, sabe? Muito mais o capacete, eu deixei tudo mais interessante. Deixei a silhueta dele melhor, a armadura melhor, coloquei um monte de coisa. Só que aí nesse caso, eu fui longe demais e esqueci outro ponto, que é muito importante nesse caso. Eu vou ter que desenhar várias vezes esse personagem. E vendo aqui, dá pra ver claramente que eu coloquei detalhe demais. Puta merda, meu. E assim, muita coisa num personagem parado é legal. É bonito e tudo mais. Aí quando começa a pensar em animação, como fazer os sprites, fazer as animações tradicionais dele, aí começa a cair a lágrima aqui, eu pensando, meu Deus, o que eu fiz? Foi aí que eu decidi juntar a primeira versão, que tava muito mais simples, mas tava meio sem alma, com a segunda versão, que tinha muito mais alma, mas tava muito complexo. Eu tinha que juntar esses dois e fazer o Rasengan. E aí veio a terceira versão do personagem. Eu tentei manter, né, que eu falei, a presença da segunda, mas sem exagerar demais nos detalhes. E ela ficou dessa forma aqui. Ela tava bem mais legal e eu acho que ia funcionar muito bem pro jogo. Foi então que eu meio que tinha batido o martelo. Eu falei, ele vai ser assim. Só que aí eu fiz um negócio que é muito bom pra quando você vai fazer desenhos e tudo mais. Eu deixei o desenho descansar. E o que seria isso? Eu deixei ele lá do jeito que ele tava por um tempo. Acho que eu deixei uns 4 dias e fui desenhar outras coisas, fazer outras coisas. E depois desse tempo que eu dei pro desenho descansar, né, a minha visão sobre o desenho descansar, eu voltei, né, e eu comecei a notar alguns problemas. Primeiro que ele tava colorido demais. E o jogo é Dark Fantasy, o personagem principal devia ser a cara desse Dark Fantasy todo. Ele tava parecendo Power Rangers, olha isso aqui. A estrutura geral dele tava muito boa, mas além das cores, ele ainda tava com um pouco de detalhes demais. Eu também tava com saudade do capacete dele. Sim, eu quero que o meu personagem seja um corno. E o chifre que ele tinha ajudava muito na silhueta dele.
Aqui eu posso estar muito inspirado pelo Shovel Knight, mas, cara, é legal, fica legalzinho, falei. E aí sim que eu comecei a fazer a quarta e provavelmente última versão do personagem. E a primeira coisa que eu sabia que eu tinha que manter nesse personagem era a manta vermelha, aquele pano vermelho que tinha ficado muito legal, cara. A cor ficou muito mais legal do que aquele verde cocô que eu tinha feito antes. E eu acho, não sei se vocês concordam comigo, que ela tá ajudando bastante na identidade visual do personagem. Ou eu tô viajando? Comenta aí, vai. Comenta. Só que mesmo assim eu ainda pensei, eu não posso colocar pano demais, senão vai ficar complicado pra animar e vai perder um dos fundamentos que eu quero que esse personagem tenha, que é ser simples de animar. Foi aí que eu deixei ainda passando só em um braço de um lado, meio que é metade de uma manta, é isso, fiz isso. Cortar o trabalho pela metade. Eu deixei a armadura dele basicamente do jeito que tava antes, já na terceira versão, só simplifiquei algumas coisas e eu acho que funcionou bem também. E eu trouxe o capacete de volta. Vem, corno, vem! Ah, e outro ponto legal aqui também, que na terceira versão eu tinha deixado a parte da boca dele aparecendo, né? Eu tava meio que tampado o olho e a boca dele aparecia. E até que é legal, só que eu quero que o personagem seja bem misterioso. E a boca, ele pode ficar lá Batman, só com a boca fechada lá, quadradão e tudo mais, mas a boca, a sobrancelha, essas coisas sendo o rosto, passam muita expressão. Só o nariz que não, eu acho. Mas o resto passa muita expressão do que o personagem está sentindo ou não. Inclusive, eu vou lançar também um vídeo aqui de criando o primeiro capítulo da minha webcomic. Eu já comecei, né, a gravar e nele tem várias partes que eu tento focar muito na expressão facial do personagem, porque eu quero muito passar o que ele está sentindo ali, para já logo de cara no começo o leitor e o que entender o que está acontecendo, o que o personagem está sentindo. Eu acho que isso ajuda muito em tudo, sabe? É toda a experiência do leitor, quem tá vendo. Porque isso, a gente desenha pros outros, né? Meio que isso, a gente gosta de desenhar, mas a gente gosta de fazer as pessoas sentirem coisas através dos nossos desenhos. Calma lá. Mas voltando aqui pro personagem. Eu tentei não fazer o mesmo erro da primeira versão, deixei a ombreira dele muito mais simples, cara. Tá muito mais simples, eu já fiz uns testes aqui. Tá muito melhor de desenhar e animar, velho. Sério, simplicidade é rei. E a silhueta do personagem ainda tá legal, ele tá identificável mesmo quando deixa só o borrão preto no lugar dele. E agora, na hora de colocar as cores do personagem, eu quis manter aquele vermelho da manta, que nem eu falei, só que agora eu queria focar muito no que eu tinha mencionado, né? Dark Fantasy, o personagem tem que ser trevoso. E eu fui no mais básico mesmo, deixei tudo preto e cinza e é isso aí. E já que a manta tava vermelha, tava dando um contraste bem legal. Olha aqui como que ele ficou. Aí eu coloquei alguns detalhes, alguns poucos detalhes, só lembrando, são poucos detalhes em amarelo. Aí olha aqui, cara, eu acho que, sério, eu consegui chegar no nirvana do personagem, eu consegui chegar lá, meu. E sério, agora eu tô me sentindo mó feliz, sabe? Eu consegui passar por tudo isso, foi trabalhoso e tudo mais, mas eu gosto de todo esse processo de desenhar, eu me sinto bem fazendo isso. Agora com o personagem pronto, eu posso finalmente começar a fazer os sprites, porque toda a programação básica dele já tá feita, dele e dos inimigos básicos. Então vai sair vídeo com a frequência até que legal, um vídeo por mês talvez, não sei, porque eu sou vagabundo. Mas vai sair e eu vou mostrar que fazer sprite não é só literalmente chegar e animar e tudo mais. Também tem todo o conceito que é legal você colocar na hora que você tá produzindo essas coisas. Pelo menos eu acho, né? Nunca lancei nada, mas eu tô achando legal pensar em tudo isso enquanto eu desenho. Então, para acompanhar os próximos vídeos aqui no canal, se inscreve, dá like se você gostou do vídeo, se te ajudou de alguma forma, você se divertiu assistindo, não sei. É nóis, valeu, falou, beijos na bunda.